amigos e amigas. Quero conversar com vocês a respeito dessa obra, Sob o Mesmo Luar, do Augusto Alvarenga, uma obra que eu recebi de parceria com a editora Coerência, um livro que me fez pensar muito na vida. Esse livro, posso lhes dizer que foi uma grande terapia. O livro mexeu comigo de maneira positiva, embora eu tenha tido alguns conflitos, e até pensei, vou dizer a expressão mexeu de maneira negativa, mas eu percebi, não. Mexer de maneira negativa significa quando o livro ele acarreta na sua vida em resultados negativos, e não foi isso. Eu fiquei incomodado com muita coisa nessa leitura, isso é verdade. Mas o resultado foi o melhor possível. Acredito que esse livro ele contribuiu para um certo amadurecimento, a uma certa compreensão. Não nego que eu tive aquela sensação de não gostei, que algumas coisas me deram uma certa raiva, mas o fato de compreender porque essas coisas me deram raiva, porque essas coisas me incomodaram e porque essas coisas que me incomodam podem incomodar outras pessoas, bem como elas também podem agradar muitas pessoas, foi um grande ganho na minha vida. Então, nesse sentido, todo o meu amor para o livro Sob o Mesmo Luar. Aqui nós vamos ter a história do Mateus. O Mateus, ele morava com a sua avó, era um filho... Eu vou usar a expressão filho, porque realmente ele era um filho dessa avó. A mulher criou esse menino como se fosse mãe. O Mateus perdeu os pais muito pequeno. A avó adotou, deu todo o carinho. Então ele tem uma relação muito forte com essa mulher. Uma relação de confiança, essa relação terna, enfim, uma relação toda boa, muito bonita. Assim, eu posso dizer que é uma visão romântica da relação, e isso é positivo no livro. E esse Mateus, ele vai estudar numa ilha que é praticamente uma cidade universitária. E ele tá um pouquinho triste porque ele tem que se separar da sua avó. E ele não sabe o que espera nessa ilha. O que esperar nessa ilha? Ele não tem essa consciência, ele tá um pouco preocupado, ele tá com medo da solidão, ele carrega um certo sentimento de mágoa, de tristeza por ter perdido os pais. Ele tem aquele sentimento de achar que todo mundo que ele gosta ele perde. Enfim, ele está um pouquinho traumatizado e então ele vai com muito medo para a ilha. Quando ele chega nessa ilha, o que acontece? Apesar dos medos, ele é logo acolhido por um rapaz chamado André. E com esse André ele forma uma amizade muito rápida. E o André não só faz amizade com ele, mas também gera duas amizades para o Mateus, que são a Letícia e o Marcos, que nós vamos vendo o desenvolvimento dessa amizade também no decorrer das páginas. Então nós vamos vendo uma história que envolve a relação do Mateus com o André. A gente vê o Mateus com o Marco, e o Mateus com a Letícia, e o Mateus no grupo. Tá aí. Vamos vendo. E essa relação de amizade, ela é praticamente muito bonita. É uma relação quase perfeita. Mas como todo relacionamento, tem os seus perrengues. Mas assim, coisinhas leves. Problemas, eu diria até, de adolescente. Embora eles já estejam não sei se a gente pode classificar. Tem gente que classifica a idade de 19, 20 como adolescência, outros já como jovem adulto. Enfim, isso vai de cada um. Cada um tem o seu critério, então cada um classifique da sua maneira. Paralelamente a essas relações de amizade, nós vemos uma história de amor,
fica muito evidente que o Matheus ele já se apaixona pelo André e vice-versa. E essa história se desenvolve de uma maneira muito lenta. Enquanto a amizade, assim, eu vi, nossa, foi muito rápido. Ele já chegou, já aceitaram, já confiaram, já frequentou a casa de um, tá todo mundo ali bem enturmado, já convida para fazer acampamento, etc. Já na relação amorosa, que é eu diria, o tema central aqui do livro, eu achei a coisa muito, mas muito lenta. Eu ficava assim, impaciente, que horas que vai começar o negócio a rolar de verdade, e não rolava. E isso me incomodou bastante. Aliás, até falando agora pra vocês, antes, quando eu tava pensando nessa resenha, eu não tava tendo essa percepção. Mas agora, conversando, falando, tá surgindo, nossa, que coisa boba, ficar incomodado porque a relação do outro tá lenta. Mas tava, me incomodou. Eu queria que ele já chegasse logo nos finalmente. E não chegava. Aí teve um momento que o André resolve se afastar do Matheus. Aí o Matheus vai atrás. Aí na conversa deles fica evidente que a coisa vai ser lenta. E a coisa vai lenta mesmo. Até que acontece o romance. Mas mesmo assim, eles convivendo juntos. Aliás, se é convivendo, é juntos, né? Não existe convivendo separado. Mas eles convivendo, eu achei tudo muito devagar. E eu não tava com paciência com isso. E isso me fez perceber o seguinte. Eu olhei pra minha vida. O Fernando antigo, o Fernando jovem, era exatamente um Fernando tipo Matheus e André. E não, nem tão jovem, porque o que acontece? O Fernando jovem entrou no seminário e nem tinha relação amorosa. O Fernando passou 9 anos no seminário. Depois que o Fernando saiu do seminário, que o Fernando foi viver realmente as relações aí amorosas. E eu vivi de maneira romântica, com todo esse galanteio, etc. Agora, o Fernando de 48 anos não tem mais paciência de viver esse tipo de relação. E isso me fez pensar na questão até da avaliação do livro. Como que eu vou avaliar esse livro? Avalio esse livro pela perspectiva do Fernando jovem, daquele menino de, não vou nem dizer 19, porque quando eu comecei mesmo, de 25, 26, 27, 30. Ou eu olho com o Fernando de 48 anos. E eu cheguei à conclusão que eu tenho que avaliar pela verdade que o livro traz. O livro mostra o relacionamento de dois rapazes dentro de um contexto, dentro de uma certa idade. E o que está aqui é verdadeiro. Existem pessoas que gostam de viver esse relacionamento. E nesse sentido, o livro Sob o Mesmo Luar, ele é muito bem escrito. Eu não posso simplesmente, eu acho que seria muito injusto, diante da escrita fabulosa, porque o Augusto Alvarenga, ele escreve de maneira fabulosa, e mesmo não gostando de algumas coisas, ele me fez entrar dentro do cenário, do ambiente, da ilha, da descrição dos quartos. Eu senti ali, eu senti as sensações. Então ele escreve de maneira assim esplendorosa. Então não é justo porque agora um Fernando de 48 anos que está meio amargo com a vida, que talvez não consiga apreciar a beleza de fato desse livro, chegar e ignorar as outras pessoas que pensam diferente e dar uma nota a partir das suas frustrações. É verdade, eu acabei me reconhecendo como uma pessoa frustrada, amarga, e não tenho medo de confessar isso. Mas eu não posso pegar e projetar todos esses sentimentos negativos
nele. Só percebi que agora eu tenho que trabalhar isso um pouquinho. Eu quero continuar sendo esse Fernando de 48 anos, amargo, triste, etc. Que eu luto pra vencer? Não, se eu luto pra vencer, eu não quero. Não quero isso pra mim. Eu quero ser uma pessoa mais de bem com a vida. Eu sei que algumas circunstâncias me levaram a ficar do jeito que sou. Mas a constante luta para ser uma pessoa melhor está presente na minha vida. Então é muito injusto. E por conta disso, eu vejo que muitas pessoas, ao avaliarem uma obra, ignoram o fato do autor escrever bem, do autor ser talentoso a ponto de transmitir verdades, e despejam suas frustrações. E ao colocar suas frustrações, eles desvalorizam todo um trabalho bem feito. E muitas vezes o problema não é o livro, é a pessoa que está lendo. E se essas pessoas reconhecessem o valor de uma obra literária no sentido dela levar a se enxergar, elas fariam um bom proveito. Não queiram mudar o livro. Não é o livro que tem que ser mudado, na verdade. O livro é um relato de um momento. É a explicação de um acontecimento. O que você tem o poder de mudar é do seu presente para ter um futuro melhor. O passado também já está pronto. Já foi. Então, começa a perceber que a gente tem que ver o que de fato tem que ser mudado, o que de fato tem que ser cancelado diante da literatura. Olha só o ganho. É um livro que me fez pensar nas relações, não só minha, mas nas relações das pessoas com a literatura e também nas relações com o mundo. Rico isso. E aí, percebi que o Fernando tá mal, que o Fernando precisa melhorar. Depois desses romancezinhos, aí continuando aqui a trajetória do livro, os dois estão assim bem, estão vivendo esse romancezinho bacana. Chega o pai do André e ele chega de uma maneira violenta. Os dois já estão morando juntos. E o que ele faz? Ele entra no quarto do Matheus e joga todas as roupas fora do Matheus pela janela. O dono da casa verdadeiramente é o pai do André. O Matheus está morando junto com o André, mas é na casa da família do André. Então o homem vai de uma maneira brusca, de uma maneira preconceituosa, e o André ele fica paralisado, não faz nada, praticamente uma estátua. E o Matheus ele se ressente muito dessa falta de atitude do André. E assim, não concordo com esse tipo de atitude, mas conheço muita gente que fica realmente diante da violência estagnado. Cada um tem uma resposta. Isso também é uma verdade que o livro traz. Mas também por outro lado, não sei se é bem por outro lado, mas complementando de fato, a reação aí do nosso querido Matheus também não foi muito coerente, se for para julgar. Porque eu, no lugar do Matheus, se eu tô na casa de alguém, eu nem preciso estar morando, mas sei lá, eu deixo um objeto meu e alguém sai jogando pela janela, eu ia ficar de braços cruzados esperando que o dono da casa me defendesse. Eu mesmo ia lá brigar com ele. Tá jogando minhas coisas pela janela? Por quê? O que tá havendo? Mas ele também não teve atitude nenhuma. Ficou só esperando o outro. E aí começa uma briguinha, né? Eles se separam. E eu não vou dar mais detalhes sobre o livro. Mas, sem sombra de dúvidas, um livro que mexeu comigo. Um livro que me fez refletir sobre a vida. É um livro assim que eu diria, mesmo que você não goste desse tipo de trama, seria legal ler, caso você tenha interesse em refletir sobre relações amorosas. Embora seja uma relação... eu não sei se eu me expressei bem.
Mas é isso. Embora fale da relação homoafetiva, o tipo de relação aqui não serve de modelo apenas para relação homoafetiva, porque relacionamento é relacionamento, independente de ser hétero ou de ser homoafetivo. As pessoas se relacionam e nos relacionamentos nós temos inseguranças, temos brigas, temos galanteios, temos momentos bons, etc. Temos abusos e por aí vai. Então eu acredito que o relacionamento aqui descrito serve de referência. Às vezes as pessoas acham que não, pensam que a relação homoafetiva é muito diferente da relação hétero. Na prática não é. A questão é que, por conta de um histórico de preconceitos, esse tipo de relação ela acabou se perdendo muito mais em questões de lutas contra o preconceito do que realmente pensar na relação em si. Olha só a carga que tiveram todas as pessoas homossexuais, inclusive eu também me enquadro como uma delas, porque quem não sabe eu sou. A gente nunca teve muito tempo de ficar refletindo muito sobre como que a gente vivia essas relações, porque as nossas referências sempre foram as relações hétero, e a gente gastava mais tempo brigando para se defender contra o preconceito do que analisando a relação em si. Com o desenvolver da sociedade, embora o preconceito ainda não tenha se extinguido, eu diria que a gente teve mais potencial para analisar essas situações de fato. E ao analisar essas situações de fato e conversando com amigos e amigas que vivem os diversos tipos de relações, no fundo, todo mundo passa por problemas semelhantes. A diferença é que das relações homoafetivas é o que eu já disse, um preconceito aí para brigar. Mas se as pessoas não tivessem que lutar contra os preconceitos da sociedade e pudessem viver o amor pleno com a mesma liberdade que os héteros estão vivendo por não terem tantos julgamentos, elas iam notar o que acontece de fato. Não acredita em mim? Começa a analisar se não é por aí que a coisa caminha. E é isso. Recomendo o livro. Não vou tirar pontos pelo fato de ter me causado incômodo. Não acho justo. Eu acho até se eu tirar pontos a partir de coisas que eu penso, seria dizer que pessoas que vivem relacionamentos de uma maneira diferente da minha têm menos valor do que alguém que vive o mesmo tipo de relacionamento. É como se o meu relacionamento ele fosse o modelo. Quem está fora do meu parâmetro merece nota menor. E não é por aí. Eu acho que até reconhecer isso é uma forma de respeito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!